Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 22. Que bom todo mundo aqui com o Evangelho. E quem não tem, ou acompanhe com a pessoa ao teu lado aí. Acharam, né? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 22, diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Esta é, sem dúvida nenhuma, uma das mais lindas parábolas que o Senhor Jesus contou. E Ele contou várias, mas essa é maravilhosa, porque retrata a nossa condição humana e retrata o amor de Deus de uma maneira inigualável que nós nem conseguimos compreender. Você conhece a parábola? Um pai tinha 2 filhos, eu vou resumir, e eles moravam numa fazenda, tinham de tudo, o pai era muito rico, e o filho mais novo estava insatisfeito. Um dia ele chegou para o pai dele e falou: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E Jesus contou de uma maneira que mostra que o pai não contestou nada, fez exatamente como o filho mais moço queria e repartiu entre eles a fazenda. Dias depois, o filho mais novo pegou tudo que ele tinha recebido como herança, sem o pai ter morrido, hein? Ele pegou tudo e foi para uma terra longínqua. E Jesus disse que ali ele passou a viver dissolutamente, gastando tudo que tinha. Jesus resume mais do que eu. Ele gastou tudo. E houve naquela terra uma grande crise, e ele começou a passar necessidades, e ninguém lhe dava nada. E um dos homens daquele lugar lhe arrumou um emprego para ir cuidar dos porcos. E quando ele estava lá no meio dos porcos, com fome, ele desejava se alimentar com as bolotas, com as alfarrobas, com a comida dos porcos. Foi naquela hora que ele lembrou: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele diz: eu vou me levantar e eu vou ao encontro do meu pai e vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele foi. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e correu ao seu encontro. E o abraçou e o beijou e chamou os servos e disse: Rápido, depressa, tragam a melhor veste e coloquem sobre ele. Coloquem sandálias nos seus pés e um anel no seu dedo. E peguem aquele bezerro cevado e matem e preparem, e vamos dar uma grande festa para comemorar a volta do meu filho, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Essa é a parábola. Você já conhecia? Eu procurei contar como Jesus contou, mas Jesus foi mais direto ainda do que eu fui. Agora eu quero te mostrar o que está embutido nessa parábola, porque há coisas extraordinárias aqui para a gente aprender. Começando pela primeira fase desse jovem.
que está no versículo 12. Ele foi pedir a parte da fazenda, da herança, porque ele estava infeliz lá na casa do seu pai. Ali ele tinha tudo, não é? Ele tinha tudo, ele era filho. Filho, veja só, você sabe que o filho do proprietário tem vários privilégios. Não tem horário para ir trabalhar, pode entrar a hora que quiser. O filho do proprietário tem prestígio, porque é filho do dono, todo mundo respeita, ele tinha honra. O filho do proprietário tinha acesso a todas as coisas boas daquele lugar, da casa do pai, da fazenda. E ele tinha tudo para ser feliz, mas estava infeliz. Por quê? Porque ele sonhava com uma vida além das porteiras. Ele imaginava que a vida no mundo era muito mais atraente, muito melhor do que aquela fazenda, onde ele tinha tudo, mas estava infeliz. Ele sonhava com a vida além das porteiras. Então, o primeiro ponto, a primeira fase dele, ele estava infeliz, tendo tudo. Infeliz, tendo tudo. Há muita gente assim. Muita gente, inclusive, me assistindo agora pela TV. Pessoas me vendo numa cobertura, num apartamento enorme, ou numa mansão, numa boa casa. Ou assistindo essa mensagem num belo escritório. A pessoa tem tudo, mas está infeliz. Ela pode ter tudo, mas está infeliz. A pessoa quer sempre experimentar outras coisas, e é o que esse jovem queria. Então a primeira fase dele foi essa. Tinha tudo, mas não era feliz. Quando ele pega a parte da fazenda, aquela fortuna extraordinária, aquela herança antecipada, aí ele ficou feliz. Por que ele ficou feliz? Porque ele tinha dinheiro e agora poderia ter liberdade para fazer o que quisesse na sua vida. Agora ele não teria mais que prestar qualquer satisfação para o seu pai, não precisaria mais pedir dinheiro para o seu pai. Agora ele era o dono do dinheiro. Agora ele não era mais um futuro herdeiro, agora ele era um milionário. Agora ele tinha muito dinheiro, então ele se sente feliz com tudo aquilo, e ele vai viver a vida numa terra longínqua. Quando Jesus falou uma terra longínqua, não importa o lugar para onde ele foi, ou a distância em quilômetros. Todo lugar longe da casa do Pai é um lugar longínquo. Amém? Pode ser do outro lado da rua. A pessoa está na casa do Pai e sai, ela mora em frente à casa do Pai, mas está numa terra longínqua. Qualquer lugar fora da casa do Pai é uma terra longínqua. E ali no mundo, ele começou a desperdiçar o seu dinheiro. Era festa toda noite, bebedeira, mulherada, orgia, muitos amigos, muita gente em volta dele. Ele era popular, ele era querido, tinha muitas amizades, ele tinha prestígio naquela terra longínqua, porque era um jovem rico, assediado por todos. Todos queriam estar perto dele e ele se sentia importante. Então, é nessa segunda fase, ele se acha feliz. Agora sim eu sou feliz. Agora eu tenho tudo. Só que o dinheiro sai e não volta. Um dia o dinheiro acaba. E o dinheiro dele foi acabando, e para agravar a situação, começou uma crise naquela terra longínqua. Aliás, o mundo vive em crise. A terra longínqua está sempre em crise. Eu leio jornais desde os 14 anos de idade. Quando eu comecei a trabalhar na General Motors de office boy, eu esperava os homens terminarem de ler o jornal dentro do ônibus da companhia.
Aí pedia, posso ler o jornal? E eu me habituei a ler jornal. E desde os 14 anos de idade, eu leio que o mundo está em crise. É inflação, carestia, desemprego, violência. Na terra longínqua sempre haverá crise, só que a crise veio e atingiu aquele moço. E ele não tinha mais dinheiro. E ele foi procurar os amigos de festas, as pessoas que ele pensava que o amavam. Os amigos que estavam sempre ao lado dele, que praticamente o idolatravam. Amigos que estavam presentes em suas festas. Amigos de bebedeira, amigos de diversão. Ele foi procurar esses amigos e todos lhe viraram as costas. Jesus disse que ele foi pedir coisas e ninguém lhe dava nada. Não adiantava ele pedir, todos viraram as costas. E a terra longínqua, o mundo é assim. O mundo só vai te tratar bem enquanto você tiver dinheiro, enquanto você tiver posição, enquanto você tiver prestígio, enquanto você tiver poder e poder para fazer alguma coisa pela pessoa que te procura. Mas quando você não tiver mais nada disso, até os parentes irão te ignorar, nem te visitarão mais na tua casa, e nem gostarão que você vá na casa deles. Se você está desempregado, desempregada, doente, passando necessidades, precisando de ajuda, nem os parentes gostarão mais de receber você. O mundo é assim que o mundo trata as pessoas. E esse moço sentiu a dureza desta situação. Aí ele entra na terceira fase, que é de infelicidade total. A infelicidade verdadeira. A infelicidade verdadeira. Porque ele arruma um emprego, e Jesus, quando contou que um homem o mandou cuidar de porcos, você não tem ideia, você não é judeu. Mas quando os judeus ouviram essa parábola de Jesus, eles ficaram horrorizados. Porque na lei de Moisés o porco é um animal imundo. Eles não comem carne de porco, eles não têm criação de porcos em Israel. Você não encontra chiqueiros em Israel, até hoje. O porco é abominável para o judeu. É um alimento abominável para o judeu. Então, aquele homem, um cidadão daquela terra, o mandou para os seus campos apacentar porcos. O que isso quer dizer? Decadência total. Ele desceu ao mais baixo nível que um ser humano poderia ser degradado. Infeliz, infeliz, infeliz. Não tem mais casa para morar. Não tem mais roupas de príncipe. É só a roupa do corpo. E lá no campo, as sandálias arrebentam, ele fica descalço. Ele cheira mal, ele tem cheiro de porcos. A roupa também fede. A roupa vai ficando suja porque ele não lava a roupa, ele não tem um chuveiro, ele não tem um tanque, ele não tem um rio para lavar a roupa. A roupa vai apodrecendo no corpo dele. O seu cabelo, antes bem penteado, agora está todo desgrenhado, sujo. As unhas estão crescendo imundas, de pegar comida para os porcos e alimentar os porcos. Enfim, descalço, não tem mais sandália, roupas rotas, esfarrapadas, imundas e sujo. Sujo da cabeça aos pés. Ele não tem um travesseiro para dormir. Ele não tem uma cama, ele não tem um cobertor. Não tem mais nada. Infeliz, 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 a verdadeira infelicidade.
Essa foi a sua terceira fase. E aí, nessa terceira fase, ele entra na quarta fase, que é reconhecer que ele era feliz lá na casa do pai e não sabia. Ele entra nessa quarta fase. Eu era feliz quando estava na casa do pai e eu não sabia. Repare que toda pessoa que sai da casa do pai, ela pensa que vai viver aí no mundo, que vai se dar bem, que agora ela é livre, que agora não precisa mais respeitar, não tem horário, ela é dona do próprio nariz, faz o que quer, não dá satisfação para ninguém. E a pessoa vai afundando, 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 até que o filho pródigo no mundo, na terra longínqua, ele acaba caindo em si, se lembrando, quando eu estava na igreja, ainda que o pastor mandasse a gente cantar as mesmas canções sempre, ainda que o pastor pregasse a mesma palavra sempre, ainda que as reuniões pareciam sempre iguais, na verdade, lá na casa do pai, eu era verdadeiramente feliz e não sabia. Agora estou no mundo com a minha vida destruída, não tenho amigos verdadeiros, estou cheio de vícios, de misérias, de doenças, minha vida destruída, mas quando eu estava lá na casa do pai, eu era muito feliz. Quem sabe você está chegando a essa conclusão agora, hein? Tinha se afastado da casa do pai e está aqui hoje. Quem sabe você está chegando nessa conclusão. E ele diz assim, quando ele se recorda da casa do pai, ele diz, Jesus falou, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ó, na casa do pai, aqui na casa do pai, você tem todas as necessidades atendidas. Tudo o que você precisa. E todos nós aqui temos abundância de pão. Não de um pão do padeiro, mas do pão da vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos este pão todas as vezes que a gente vem aqui. A nossa alma se alimenta, a nossa alma se farta do pão da vida que é Jesus. Todos nós aqui temos abundância de pão. A pessoa que está no mundo, o desviado, passa fome espiritual. Aí ele entra na quinta fase, que é a fase do arrependimento. Eu vou ler aqui o versículo 18. Ele diz, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha, o pecador tem que reconhecer que pecou contra o céu e perante Deus. Tem que reconhecer que não é digno. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. Isso foi o arrependimento, foi a decisão que ele tomou. E ele diz, eu vou me levantar e eu vou. E aí ele entra em ação. Versículo 20. Aqui é a sexta fase. Arrependimento sem entrar em ação não adianta nada. A pessoa chega a constatar que errou na vida, mas não age, vai continuar se arrependendo e amargando a desgraça até o fim. Tem que agir. Ele entra na sexta fase, aqui no versículo 20. Jesus conta que ele, levantando-se, foi para seu pai. Tem que ir para o pai. Tem que agir. E quando ainda estava longe, essa é a maravilha, só bastou ele levantar e ir, hein? Ele nem chegou na casa do pai. O pai o viu de longe. Ó, Deus ele vê de longe. Ele contempla tudo.
Ele viu hoje, lá longe onde você mora, Ele viu você acordar e abrir os olhos. E Deus viu você pensar, eu vou para a casa do Pai. Deus entrou no teu pensamento, eu vou lá na Paz e Vida. E aí quando você levantou, se arrumou e saiu de casa, Deus começou a se alegrar. O meu filho, a minha filha está indo para minha casa. Deus de longe viu, você nem tinha pegado o ônibus, nem o carro, nem o trem, nem a bicicleta, nem a moto. Deus viu de longe que você estava vindo. E sabe o que Deus fez? Correu ao seu encontro. E aqui você está. E a sétima fase, aliás, deixa eu ler a sexta, o versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Você pensa que Deus não se compadece do que você está sofrendo? Sabe o que é a íntima compaixão? Primeiro, a compaixão é a capacidade de você se imaginar na situação da pessoa. Isso é ter compaixão. Você vê uma pessoa sofrendo e você sente compaixão por ela, né? Você vê um mendigo caído na rua, ou vê uma pessoa toda drogada caída no chão, no Rio de Janeiro e no Brasil, e São Paulo então nem se fala. A gente olha e sente compaixão. A gente sente compaixão. Como deve ser difícil dormir nesse chão duro, como é difícil não ter uma casa para morar, nem um travesseiro, nem um chuveiro para tomar banho, nem ter roupas limpas e novas, e nem ter a garantia do café da manhã, como deve ser difícil não ter um almoço, não ter um jantar, como é difícil não ter uma família. A gente sente compaixão de ver a pessoa naquela situação. Agora, quando é íntima compaixão, é quando você entra na dor da pessoa. Deus é o único que consegue ter íntima compaixão, porque Ele consegue entrar na tua pele e sentir a tua dor, a tua doença, o teu sofrimento, o teu vício, a tua vida destruída, a tua tristeza, a tua amargura, o teu pesar, os teus traumas, a tua depressão. Deus consegue entrar no íntimo e sentir a tua miséria. E Deus se compadece. E correndo, olha o pai correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Já pensou o filho todo fedido, sujo? Cheirando mal? O pai vai, abraça e beija. Abraça e beija. Eu abraço bêbado, eu abraço mendigo, eu abraço todo mundo, né? Eu abraço todo mundo. Eu tento imitar o pai, porque ele abraça todo mundo. Ele não rejeita, não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa está mal vestida, se a pessoa está cheirando mal, se é um viciado, se é um feiticeiro, uma feiticeira, um macumbeiro, uma macumbeira. Eu abraço todo mundo. Eu não tenho, sinceramente, eu procuro imitar o Senhor. Ele entra e abraça e beija, ele beija. O beijo é um gesto de amor. Beijar uma pessoa, a gente só beija quem a gente ama. É verdade ou não é? A gente só beija quem a gente ama. Beijar é um ato de amor. Nesse momento o pai está te beijando, sabia? Porque eu sei que ele te ama. O pai te ama muito. E aí o filho começa a dizer, é a sétima fase, é a confissão. É a confissão, versículo 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. É a confissão.
Se nós confessarmos a Ele que somos pecadores, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A confissão é importante, a pessoa reconhecer. Mas veja, ele tinha planejado dizer: me arruma um emprego na tua fazenda, me faça como um dos teus empregados. Ele não chega a dizer isso, ele só tinha pensado em dizer. O pai não deixa ele dizer isso, porque o pai não quer você como empregado. O pai não admite que você seja tratado como empregado. O pai quer que você receba o tratamento digno de um filho de Deus. Ele quer que você tenha um tratamento maravilhoso, privilegiado, tratamento de herdeiro, tratamento de honra. O inferno tem que olhar para você e saber que você é filho de Deus. É isso que Deus quer. Deus não quer que você seja visto como trabalhador. Deus quer que você seja visto como filho, como filha de Deus. O pai não deixa ele falar. E o pai logo chama os servos. Esses servos na parábola são os anjos de Deus. Trazei depressa a melhor roupa. Aqui é o resgate da alma, minha gente. O que eu li para você, o versículo 22, no início da mensagem, é o resgate da alma. Nós vamos fazer uma campanha de 7 semanas de oração para o resgate da alma. E só quem resgata a alma é Jesus. Só Ele pode resgatar. Quero que você traga também seus familiares, seus parentes, que venham na próxima semana, que estejam conosco aqui, porque são 7 semanas para o resgate da alma. Quanto tempo esse filho pródigo ficou fora, eu não sei, mas eu só sei que aqui em 7 semanas, Deus vai resgatar a tua vida. Tudo que você perdeu até hoje será recuperado em altíssima velocidade. Eu quero que você dê um glória a Deus bem alto para confirmar isso. Eu quero que você creia nisso. Tudo que foi tirado de você, tudo que você perdeu até por sua própria culpa, em 7 semanas você vai ser restaurado e recuperar tudo em nome de Jesus. E você vai dar o seu testemunho. Você vai dizer: eu estava morto e eu revivi, eu estava perdido e Deus me achou, eu estava no fundo do poço, eu estava lá caído e o Senhor me levantou. Aqui é a restauração, versículo 22, que eu quero que você tome posse. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestível. Qual é a melhor roupa, gente? É um terno da Armani? É um conjuntinho da Gucci? Qual é a melhor roupa, minha gente? A melhor roupa no mundo espiritual é a veste da salvação. É aquela veste branca e resplandecente, purificada. Aquela veste santa, a melhor veste é essa. A veste que tem a grife mais famosa do universo inteiro. Não é Pierre Cardin, nem qualquer outra, não. Nem qualquer outra grife de moda. A veste da salvação é da grife mais famosa e poderosa do universo. É a grife do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a roupa mais bonita, é a roupa mais gloriosa que o Pai vai colocar em você a partir de agora. A melhor veste. Deus está dando honra a você. A melhor veste agora. E não só a melhor veste. Ponde-lhe um anel na mão. Só os ricos, poderosos e reis usavam anéis. Pessoas, por exemplo, usam os anéis de uma formatura. O pessoal se forma em medicina, tem aquele anel bonito, né? Eu não comprei anel na faculdade de Direito porque eu não tinha dinheiro para comprar. Mas eu nunca tive um anel de direito, né?
Mas tem advogados que têm o anel aqui, para dizer que ele tem poder para falar com o juiz, poder para falar em nome do réu. O médico, ele exibe o seu anel porque ele tem poder para operar e curar doentes, poder para fazer cirurgias, não é? O engenheiro tem poder, ele tem um anel de poder para construir edificações. O anel representa poder. Por isso que o pai diz: rápido, ponde-lhe um anel no dedo. Não é anel qualquer, viu? É melhor que anel de formatura. É anel de poder. Eu disse para você que eu não tenho o anel da minha faculdade de Direito quando eu me formei. Mas eu tenho um anel aqui, você está vendo? Deixa eu mostrar nessa outra mão. Aqui está mais visível. Vocês estão vendo os anéis aqui? Estão vendo os anéis aqui? Como não, minha filha? Olha direito. Está vendo agora? Olha que anel. Anel de poder em nome de Jesus. Poder do céu, poder para expulsar demônios, poder para colocar as mãos no doente e o doente ser sarado, poder aqui, ó, para colocar a mão em tudo prosperar, tudo dar certo. Deus vai colocar esse anel de poder na tua mão. Só quem enxerga este anel, ó, é o inferno. O inferno fala: quantos anéis esta pessoa tem? Ergue as mãos assim. Ergue as mãos aí para o diabo ver quantos anéis você tem. Anel de poder. E sandália nos pés, porque ele estava descalço. Você imagina, ele saiu dali da fazenda anos atrás. Parecia um príncipe das Arábias. Parecia um rei. Muito bem vestido. E voltou descalço, hein? Perdeu tudo na terra longínqua. Mas quando você volta para a casa do pai, você pode chegar descalço, viu? Você pode chegar aqui na miséria, mas não vai continuar na miséria não. Você pode entrar aqui descalço, mas Deus não vai deixar você continuar descalço. E Ele vai colocar uma sandália em você, que não é uma sandália qualquer. Eu estou usando a minha aqui. Estou usando a minha. Você sabe que eu estava comentando com a minha esposa. Esse terno aqui que eu uso, vocês podem abrir no YouTube e assistir mensagens minhas quando meu cabelo ainda era mais preto, ou quase preto. E eu estou usando esse terno. Esse mesmo. Esse mesmo. Esse terno aqui, você acredita? Esse mesmo terno. Já tem mais, sei lá quantos anos tem esse terno, deve ter. Esse terno deve ter uns 15 anos, não, meu amor? Estou perguntando para minha esposa. Mais do que 15, né, bem? Mais do que 15 anos eu tenho esse terno. E sabe por que ele não estraga? Por causa da unção de Deus que está na minha vida, e por causa da veste da salvação que Ele me deu, e por causa do anel de poder, e por causa da sandália nos meus pés. Onde eu piso com essa sandália, eu posso dizer: aqui é meu, aqui é meu território, aqui quem manda sou eu. Onde eu piso com essas sandálias, eu tomo posse. Aí, ó, dá uma olhada para os seus pés. Olha para os seus pés. Quer sandálias? Sandálias do céu? Onde você pisar, será teu. Onde você pisar, é você que vai mandar. Dá glória a Deus se você crê nisso. Onde você pisar, é você que vai mandar. Pastor, na minha casa ninguém me respeita, meus filhos não me acatam, no meu trabalho ninguém me honra, mas a partir de agora é diferente. Deus colocou sandálias nos teus pés. É você quem domina. Aonde você pisar com estas sandálias,
você vai dominar o lugar. Amém? Restauração. Isso chama-se restauração. E no versículo 23 eu quero chamar tua atenção. Mas esse versículo 23, onde o pai diz: trazei o bezerro cevado e matai-o. Essa palavra matar é muito forte, não é? Eu, por exemplo, eu tenho muita pena, eu sinto muito dó dos bichinhos que são criados para serem mortos, para servirem de nosso alimento. Ultimamente eu tenho pena até das galinhas naquelas granjas, que estão lá ciscando, e nem imaginam que são criadas para serem mortas, mas para nos alimentar. Porque se a gente não comer o que acontece com o nosso corpo, a gente morre. Os bichinhos, o boi, a vaca, a ovelha, o carneiro, a cabra, o bode, a galinha, às vezes até o galo, e as outras aves, o pato, são criados para serem mortos. E são mortos para quê? Para nos manter vivos. É verdade ou não é? Eu tenho dó quando eu estou lá comendo uma fraldinha. Eu tenho dó. Eu estou comendo uma fraldinha, eu sinto dó daquele bichinho que morreu. Mas ele morreu para eu não morrer. Não é isso? Sim ou não, igreja? É a pura realidade. É a crua realidade. A palavra matar é muito forte. E o pai disse aqui: pegue o bezerro cevado e matai-o. O bezerro cevado, ele era novinho ainda. Era um bezerro. Estava sendo guardado ali para uma ocasião especial. Confinado num espaço pequeno. Recebendo o melhor alimento, a melhor água. Sendo cuidado, cevado, para um dia ser morto. Para um dia ser morto. Esse bezerro aqui que Jesus citou na parábola, quando o pai diz: pegue o bezerro cevado e matai-o. É uma figura. É uma figura do nosso Senhor Jesus. Que o Pai ordenou. Por isso que Jesus se sujeitou a Pôncio Pilatos, a Herodes, a Anás, Caifás, aos centuriões romanos que o crucificaram. Por isso que Jesus se sujeitou. Porque o Pai mandou que o matassem. O bezerro cevado aqui representa o sacrifício de Jesus. E por que Jesus foi morto, minha gente? Por que ele foi morto, minha gente? O Cordeiro de Deus foi morto. Por que ele foi morto? Ele morreu para nos dar vida e vida de verdade. Não uma vida melhor aqui na terra, mas uma vida eterna. Uma vida gloriosa na casa do Pai. Hoje aqui na terra essa é a casa do Pai, mas um dia nós estaremos lá na glória, na presença do Pai. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele morreu para que a gente ficasse para sempre com vida na casa do Pai. E por quê? Por que matar o cordeiro cevado ou o bezerro cevado que representa Jesus? Por que matar? Por quê? Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Qualquer pessoa sem Jesus está morta em seus pecados. Você pode ser religioso, religiosa,
Mas se você não receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você está morto, morta para Deus. Jesus, ele foi morto pela vontade do Pai. O Pai que deu a ordem, o sacrifício definitivo do Cordeiro de Deus. Por que ele foi morto? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Qualquer pessoa longe de Deus está morta. Mas Jesus morreu para que você reviva, para que você tenha vida de verdade. Tinha se perdido e foi achado. Hoje o Pai te achou. O Pai te achou. Não pense que é você que está achando o Pai. É muita pretensão eu e você acharmos que nós é que encontramos o Senhor. Eu encontrei Jesus quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40. Eu achei Jesus. Você não achou coisa nenhuma, foi Jesus quem te achou. Foi Ele quem te achou. Amém? Nós não achamos, é Ele quem nos acha. Porque nós estávamos o quê? Perdidos. Ele nos achou porque nós estávamos perdidos. Eu era um perdido, você era uma perdida, você era um perdido, mas Ele te achou. Quem pode levantar a mão e confirmar isso? Eu era um perdido e Ele me achou. Então dá uma salva de palmas para o Cordeiro de Deus que foi morto para te dar vida e vida de verdade. Nós vamos ficar todos de pé agora. Por que o João Ribe perdido não conseguia ser feliz? Porque estava morto. E quando ele me achou, o que foi que aconteceu? Houve a restauração da minha vida. E ele me restaurou para o lugar que ele planejou para mim. O lugar de filho, o lugar de herdeiro. É isso que Deus quer fazer com você. Transformar você primeiramente em filho. Te restaurar como filha. É isso que Ele quer fazer primeiramente. Ele não quer que você seja um empregado, uma empregada. Ele quer que você seja filho. E Ele tem poder para transformar você em filho, em filha de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. É isso que Deus quer fazer com você. Deus não quer que você tenha um status menor do que filho. O inferno e o mundo, a terra longínqua, tem que olhar para você e não ver nada menos do que filho de Deus, filha de Deus. É assim que o mundo tem que te enxergar. Filho de Deus e filha de Deus. É assim que Deus quer que você esteja nesse mundo. Ele não planejou status menor do que filho. Ele não planejou status menor para você. Filho de Deus. E vou dizer mais, viu? Se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você se torna filho legítimo de Deus. Filho de sangue, porque é o sangue do Cordeiro que te purifica de todos os pecados. O sangue de Jesus vai fazer você ser filho de Deus de sangue. Amém? Filho legítimo de sangue. É o sangue de Jesus que te proporciona isso. E a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, ali começou a restauração. Foi uma restauração extraordinária. Saúde, libertação de vícios, libertação dos pesadelos, da amargura, libertação da depressão, libertação de sofrimentos.
Quando eu entreguei a vida para Jesus, então Ele iniciou a restauração da minha vida, abertura de portas de emprego, felicidade familiar, bênção na família, paz interior. Ali começou a verdadeira restauração na minha vida. E a tua restauração vai começar por aí. Quais são os passos que eu vi que o moço aqui deu na parábola de Jesus? Quando você chega à conclusão de reconhecer que é infeliz, reconhecer que é um pecador, reconhecer que pecou contra o céu e contra Deus, e entrar em ação. Não adianta só reconhecer, você tem que entrar em ação, porque senão você vai ficar só no arrependimento até morrer, não vai adiantar nada. Você tem que entrar em ação. Qual é a ação? Ir ao encontro do Pai. E quando você levantar a mão para dizer: eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quando você der um passo, quando você der apenas um passo dessa poltrona para vir para frente, um passo apenas, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Pai, vai correr ao teu encontro, te abraçar e te beijar. Ele vai correr ao teu encontro, basta você fazer isso. Então eu pergunto: quem aqui quer ser transformado em filho de Deus, ter os seus pecados perdoados, a sua vida restaurada, o seu nome escrito no livro da vida? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão para o céu, ergue o mais alto que puder, ergue a sua mão para o céu. Vai começar agora a tua restauração. Isso, vai começar agora a tua restauração. Vem e dá um passo. Sai do teu lugar, dá um passo para Deus, vem aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, dá um passo. Deus já está correndo ao teu encontro. Dá um passo. Deus já está correndo ao teu encontro. Dá um passo. Deus já está correndo ao teu encontro. Oh glória, vamos aplaudir, porque aqui diz que todos começaram a alegrar-se. Igreja, aplaude com alegria. Igreja, alegre-se. Igreja, aplauda com alegria. Está chegando mais, vem filho, vem filha. E eu quero chamar os filhos pródigos, as filhas pródigas, os que estão sem igreja, venham. Todos que estão sem igreja, venham. Todos que estão na terra longínqua e hoje estão voltando para a casa do Pai, venha. E está chegando, venha. Isso, venha. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Ela vem com a bengalinha dela, né? Mas veio com a bengalinha, mas veio, e está chegando mais. Vamos aplaudir mais. Quero chamar aqui na frente todos que estão se sentindo fracos na fé. Pastor João Ribe, às vezes eu penso em sair da casa do Pai, mas eu conheço a palavra, eu não quero sair. Mas às vezes me dá vontade de ficar em casa, na minha casa, e não vir mais para a igreja. Às vezes me dá essa vontade. É o mesmo que sair da casa do Pai, não é? Pastor João Ribe, às vezes eu não tenho vontade de ler a palavra, não tenho vontade de orar, jejuar. Vem para cá, você que se sente em necessidade de oração. Pastor, eu necessito de oração. Eu quero fortalecimento. Eu quero restauração da minha fé. É para isso que nós estamos começando essa campanha. É uma campanha de restauração. Sabe por que nós estamos interessados em fazer esta campanha de restauração da alma? Essas 7 semanas. Porque a gente sabe que Jesus está voltando. Qualquer pessoa sente isso. E não é hora de vacilar, não é hora de esfriar na fé. Não é hora de ficar em casa. Agora é a hora de ficar na casa do Pai. É a hora de o teu corpo ser a casa do Pai. Você ser cheio, cheia
do Espírito Santo de Deus. Se mais alguém quer aproveitar e vir para frente, aproveita enquanto eu estou falando com eles que assistem pela TV Feliz e ouvem também pela Rádio Feliz ou por outra emissora. São centenas de emissoras, eu diria que milhares de emissoras até, porque nossas mensagens chegam em toda parte. Rádios que a gente não contrata, voluntariamente estão colocando nossas pregações no ar, no Brasil e em outras partes do mundo. Na Guiana Francesa, inclusive, na África, inclusive. Em algum lugar agora, tem alguém que precisava ouvir esta palavra e ouviu. Esta palavra do amor incondicional de Deus, que de longe te enxerga. De longe o Pai te vê aí onde você está. E o Pai quer te restaurar. E o primeiro passo é você se arrepender, reconhecer que é um pecador, uma pecadora, e entrar em ação. Você que está longe da nossa sede do Rio de Janeiro, você pode entrar em ação aí onde você está. Se você puder se ajoelhar ao lado do rádio, isso é ação. Se ajoelhar ao lado do televisor, isso é ação. E se é pela internet que você está assistindo, se ajoelhar aí ao lado do teu computador. E se onde você está não é possível ajoelhar, porque está em trânsito, ou então está entrevado numa cama de hospital, assistindo aí no quarto do hospital essa mensagem. Se você não consegue se ajoelhar agora, mande para Deus um sinal, coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração. Eu também quero falar com os presidiários e presidiárias. Nós somos muito assistidos nas cadeias. Nós entramos nas prisões masculinas e femininas. E você que assistiu essa mensagem, ouviu esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe aí mesmo dentro dessa cela. Viu? Viu Ruth? Viu Noemi? Viu Esther? Viu Sara? Quanta gente me escutando nas prisões femininas, quantas moças que estão me ouvindo agora, hein, Rebeca? Me ouvindo nas prisões femininas, volte para Jesus, porque Jesus está voltando. E também na prisão masculina aí, hein, Mateus? Hein, João? Hein, José? Hein, Lucas? Hein, Paulo? Quantos jovens aí nas cadeias, e homens também, me assistindo agora, me ouvindo, Eleazar, Elias, Eliseu, me ouvindo aí na cadeia. Volta para Jesus, meu filho, olha onde o crime te levou, se ajoelhe aí nessa cela mesmo, se ajoelhe aí mesmo, não tenha vergonha dos outros presos, o Pai está te vendo de longe, e Ele não te rejeita não. Você percebeu que o pai, quando o filho pródigo voltou, você percebeu, olha para mim, vocês que vieram para frente, vocês perceberam que em nenhum momento o pai falou, bem feito, quem mandou você sair da minha casa? Em nenhum momento o pai criticou, censurou, nem tripudiou em cima da miséria dele. O pai não fez nenhuma crítica, simplesmente o abraçou, o beijou e o recebeu. Amém? O Pai te recebe do jeito que você está. Viu, filho pródigo, filha pródiga? Ele vai restaurar a tua vida. Mas por favor, fique firme com o Senhor. Fique firme com Ele. Eu vou convidar a igreja para ficar toda de pé e me ajudar agora em oração. E os que vieram para frente, vamos todos nós nos ajoelhar diante do altar. E você que está à distância, se puder se ajoelhar, se ajoelhe também. Você que está de joelhos e entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus, coloque a mão sobre o teu peito aqui, na altura do coração. E ore comigo dessa maneira, meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, eu ouvi a tua santa palavra, e foi o Senhor mesmo quem falou comigo. Eu senti nas minhas entranhas, no meu coração, na minha alma, que o Senhor mesmo me chamava.
E eu estou aqui na frente, com arrependimento, para pedir ao Senhor o perdão de todos os meus pecados. Apague, Senhor, as minhas transgressões e me purifique com o sangue de Jesus. Me dê agora, Senhor, junto com o perdão, o Teu Espírito Santo. Me dá, Senhor, o privilégio de Te receber dentro de mim. Faça morada em mim até o dia da minha partida, seja pela minha morte ou pelo arrebatamento. Eu quero o Senhor dentro de mim para sempre, e peço ao Senhor que restaure a minha vida, que me abençoe aqui na Tua casa, porque na Tua casa a fartura de pão, a fartura de bênçãos, farta a minha alma, farta o meu ser agora. Eu te peço, Senhor, confirma o meu nome no livro da vida, e jamais permita que o meu nome seja riscado do Teu santo livro, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.